Olá, você que acompanha os trabalhos da TV Câmara e da Câmara de Santa Gertrudes. Estamos no recesso das sessões ordinárias e os vereadores estão fazendo um balanço do trabalho, conversando conosco aqui no plenário da Câmara de Santa Gertrudes. Hoje ao meu lado o presidente da Câmara, Marcelo Ferreira. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você, Gabriel. A gente está talvez querendo mostrar um pouco do que é a Câmara Municipal de Santa Gertrudes e quem são seus vereadores e seus funcionários. Doutor, então já começando nesse tema, antes de entrar na Câmara e nos vereadores em si, gostaria de falar um pouco do cargo que o senhor ocupa dentro da Câmara. O senhor é o presidente da Câmara. Muitas vezes as pessoas não entendem o que isso engloba, qual é a função, e hoje o senhor já tem uma experiência muito boa em outras situações, já foi presidente da Câmara. Como é ser presidente da Câmara? Quais são as funções? Como comandar esse número de vereadores e legislar para a cidade? Bom, a princípio, só para esclarecer, a gente não tem honorários por ser presidente da Câmara. É simplesmente uma dedicação que a gente tem com a população de Santa Gertrudes. É um trabalho extremamente trabalhoso. É o tempo todo você tem que decidir, tem que solucionar, e a gente conta com o apoio aí dos colegas, funcionários da casa, e, graças a Deus, a gente vai falar depois, mas a gente tem tido um sucesso muito grande em relação a isso. E é só brigar com a Justiça, brigar com o Tribunal de Contas e não deixar faltar nada, e está tudo no momento, está tudo certo, e compra isso, compra aquilo, paga aquilo, e tem que conferir se foi comprado, se foi visto o menor preço. Então é complicado ser presidente da Câmara. Mas, por que eu sou? É gostoso. A gente que tem uma ideia de como administrar, porque eu sempre fui administrador em todos os locais que eu trabalhei. Eu gosto de estar aqui estar presidente. Por quê? Porque posso deixar meu marco. Essa construção da Câmara foi construída em outra gestão, mas terminada na minha gestão. E a gente só recebe elogios em relação à grandiosidade que ficou, a capacidade que tem, e os mobiliários, imobiliários, os computadores, tudo é tudo muito bem organizado. Eu tive muita ajuda, muita gente me ajudou. Eu agradeço ao Glauco, meu chefe de gabinete na época, que realmente era meu braço direito, ou todos os meus dois braços, que me ajudou muito a decidir, a definir, a escolher. Mas ser presidente é um status. É um status junto ao prefeito. Eu sou a intermediação entre a Câmara e a Prefeitura. Eu sou aquele cara que traz para os vereadores o pensamento do prefeito. Eu sou aquele cara que tem acesso livre ao gabinete do prefeito. E tenho tido eco em todas as minhas investidas nesse sentido. Lembrando, para quem não sabe, doutor, que o presidente da Câmara é eleito pelo voto dos colegas, né? Sim, com certeza. Isso daí é uma situação até bastante complexa, esse momento de votação. As pessoas não sabem. Eu não sei até que ponto é interessante haver disputa nisso. Tanto que eu penso o seguinte: acho que o presidente da Câmara poderia ser eleito tantas vezes quanto quisesse, não tivesse uma limitação disso. Em função do quê? Vamos supor que na próxima legislatura ninguém queira ser presidente da Câmara e que o último presidente tenha já gerido a Câmara Municipal por 2 vezes, ou seja, um quadriênio. Ele não pode concorrer em função do regimento. Agora, se não tiver ninguém que queira, como é que fica? Sim. Como é que a gente vai poder escolher uma pessoa? O ex-presidente talvez quisesse, mas ele não pode. Então, isso é uma coisa que eu acho que deva mudar no regimento,
para que possa haver essa longevidade. Porque se o presidente foi eleito 1, 2 vezes, é sinal de que ele está fazendo uma boa gestão. Sim. E eu acredito que isso daí seja perpetuar uma boa gestão. Doutor, antes de nós falarmos um pouco também da parte interna da Câmara, dos funcionários, falando um pouco, o senhor disse, o presidente tem uma outra função aqui dentro, mas ele não deixa de ser um vereador. E neste ano de 2021, o senhor já foi vereador em outras oportunidades, trabalhou em diversas situações do município, seja financeira, seja com um determinado prefeito, com outros colegas de mesa, mas numa pandemia é uma novidade. É uma novidade ruim, mas é uma novidade. Como foi para o senhor entrar como presidente e encarando essa pandemia? Algo mudou no modo de trabalhar? A atenção tinha que ser diferente? Como que foi? Primeiro que a gente não pôde ficar fazendo as viagens. A gente não pôde ir a Brasília, a gente não pôde ir a São Paulo. A coisa toda era resolvida internamente e através dos meios sociais, aí, WhatsApp, telefone e tal. Isso dificultou bastante, tanto que naquela época a quantidade de emendas que vieram foi muito pouca. E criou-se uma série de regras que a gente teve que obedecer. E essas regras não pode contratar, não pode fazer concurso, não pode fazer isso. Então a gente ficou tolhido. Acabou que a gente não tinha condições de livre-arbítrio, de definir as coisas da forma que quer. A função do presidente é proporcionar aos seus vereadores a condição de viajar, a condição de ir à busca de emendas. Então, passei 2 anos sem poder exercer a capacidade de permitir isso. Agora está acabando um pouco a pandemia, nem tanto, mas está bem melhor. Está mais branda, né? Está indo mais tranquilo. E a gente, com a vacina, a gente está mais protegido, tem casos menos graves, mas embora mesmo assim não deva correr riscos. E nesse ano aqui os vereadores se empenharam em viajar. E nunca houve parte da presidência nenhuma recusa, nenhum impedimento, nenhum entrave para que eles executassem essas funções. Em razão disso, a gente teve os nossos retornos. E em breve a gente vai falar sobre isso. Aí uma curiosidade, doutor, o fato de ter passado pela presidência em outras oportunidades, o senhor acha que foi imprescindível para conseguir administrar um ano de pandemia na presidência? Se fosse a primeira presidência do senhor, talvez a dificuldade seria maior? Seria com certeza, Gabriel. A gente teria que tirar a água de pedra, porque a gente saber o que é uma pandemia dentro da administração pública é muito complicado. Eu tenho a vantagem de ser médico, em função disso, daí eu consegui gerenciar bem essa parte de risco-doença. Mas quantas vezes a gente ficou aqui sem funcionário? Sim. Quantas vezes a gente ficou sem vereador? É complexa a coisa. Então a gente tem que ter assim, um feeling para poder gerenciar isso. Doutor, uma última pergunta dentro desse nicho ainda. O senhor acha que a cidade, agora que estamos em 2022, se recuperou bem do baque, que foi fechamento de comércio, e a própria saúde, que teve um gasto excessivo e covidário? O senhor acha que a cidade e a saúde estão se recuperando bem? Aí eu já vou entrar no mérito da administração pública, né, do nosso prefeito. Eu acredito que o engajamento que o nosso prefeito Gino teve em relação à cidade de Santo Getúlio foi muito grande. Ele teve uma ideia maravilhosa de fazer o covidário. Lógico que a gente dá sempre um pitaco, né? Sim, sim. Mas aquilo dali foi muito bom. Ele trouxe intensivistas de Rio Claro para vir aqui prestar assistência ao nosso povo. Nosso índice de morbidade foi pequeno. Preferia que fosse zero, mas foi pequeno. Sim. Mas mesmo assim, houve uma
uma capacidade de reação muito grande. O que atrapalhou bastante foi a nível de vendas de pisos cerâmicos, né? Que realmente caiu bastante, e isso daí a gente percebe no meio dos transportadores de cerâmica uma grande frustração, porque não está tendo carga para venda. Anteontem, uma moça que vende pisos numa cerâmica falou: doutor, a gente não vende mais piso, está numa época muito ruim. Acredito também que a proximidade das eleições e a gente tenha uma queda no consumo de pisos em função do medo do construtor civil de investir nisso em função do não saber o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer, mas eu não posso nem falar, porque isso daí para mim é muito triste. A gente sabe que a esquerda está tentando dominar e a gente está aqui só segurando as nossas pontas para ver se a nossa direita fica no poder. É o que a gente almeja. E é isso. Eu acho que a pandemia foi muito grave para nós, mas nós encontramos generais, soldados, comandantes que souberam se haver muito bem. Nossa Secretaria de Saúde é comandada por uma pessoa brilhante, seus assessores são pessoas maravilhosas, todo mundo querendo o bem da cidade de Santa Gertrudes. Doutor, voltando para a Câmara de novo, a questão o senhor até citou, teve momentos que ficamos sem funcionários durante a pandemia, e quando tudo isso foi montado, que foi outro ponto que o senhor tocou, foi um processo complicado para quem estava esperando ser chamado para trabalhar e a equipe foi se formando aos poucos, tal. Como o senhor vê hoje o quadro de funcionários da Câmara é uma engrenagem hoje a Câmara? Funciona perfeitamente? Ô Gabriel, a minha maior frustração quando eu assumi e determinadas pessoas não estavam ao meu lado é perceber que a justiça poderia atrapalhar, obscurecer o nosso trabalho. O seu trabalho, por exemplo, o seu trabalho é magnífico. Eu não tenho como, de maneira alguma, colocar um questionamento no seu trabalho. O Sandro nos faz ouvir as nossas reuniões com pureza, com tranquilidade. A assiduidade e frequência de vocês é perfeita. Pô, Edmilson dando conselhos pra gente em termos legislativos, coisa boa, poxa. O cara conhece muito a legislação e ele sabe aconselhar. Ele é ponderado, ele sabe aconselhar o posicionamento nosso. A Silvia, no jornalismo, toda semana saem matérias que são publicadas e de alto teor, tudo correto dentro daquilo que realmente aconteceu, é um jornalismo correto, não midiático como o da Globo, é um jornalismo verdadeiro. Pô, Rosinha, nossa secretária, deixa tudo organizadinho para a gente trabalhar. Edilson, pô, é o cara capaz de manter o controle interno, né? Em ordem, é capaz de ver hora de funcionário, é capaz de resolver pendências na parte de compras, é o cara. Edilson é o cara. É o motor. Janaína, que saiu da função e está em outra para ajudar o Edilson no seu trabalho. As meninas da recepção são pessoas que nunca deram nenhum tipo de ingresia, né, da pessoa, da gente sentir que está atendendo mal uma pessoa, brigando com outra, quer dizer, é um grupo, né? E aí sobrou Glauco, né? Glauco, no final. Glauco é meu filhão, né? Eu tenho paixão por esse menino. Ele está sempre tentando o melhor para a Câmara, o melhor para mim e, em consequência, o melhor para todos. Admar, na portaria, cara, gente boa pra cacete, pô, pau pra toda a obra, serve pra tudo, ele troca lâmpada, ele vai faz jardinagem, ele
É o cara. Igual o Edilson ele também é o cara. No setor dele ali, né? Então, nós temos aqui, se eu esqueci alguém, por favor, me perdoe. Acho que não, né? Acho que não, acho que estão todos. Temos a Marli. A Marli, nossa, Marli, eu adoro a Marli. A Marli, eu tirei ela da função dela para poder nos ajudar aqui durante a sessão. Sim. Ela tinha uma função que eu não considerava a função justa para ela, achava a função errada. E eu tirei ela dessa função e coloquei-a como copeira nossa aqui para trabalhar com a gente. Cooperando, não só cooperando, mas cooperando conosco e nos deixando a par de tudo. Então a gente tem aqui um grupo que eu considero maravilhoso, um grupo que tem tudo para dar certo. É lógico que em todo local onde tem um monte de gente trabalhando, tem fofoca, tem briguinha, tem isso, tem aquilo. Isso é normal, isso daí faz parte, isso daí é a família, né? É família. Em qualquer ambiente onde tem mais de um, sempre pode ter uma discórdia. Mas a gente está aqui para apagar o fogo também, né? A gente está chegando aí para apagar os fogos. Doutor, aproveitando já o embalo dos funcionários, então eu gostaria de entrar nos vereadores. Nós tivemos uma renovação que é difícil de ver, acredito que em qualquer Câmara. Eu, pelo menos, muita gente, foram várias cadeiras. O senhor, o William permaneceram e o Luiz Basso que retornou. Não deixa de ser uma renovação. Não tivemos outros reeleitos. E é difícil de ver, eu não tinha visto uma renovação tão grande na Câmara de Santos de 2010 para cá, quando eu comecei a fazer os trabalhos para a Câmara, e em outras câmaras também não. Gostaria que o senhor falasse sobre a renovação, se ela é importante, o quanto ela é importante, e o trabalho dos vereadores, dos antigos que permaneceram, dos que voltaram como Luiz Basso e dos novos. Eu penso, Gabriel, renovar é bom, nem sempre, totalmente, mas é bom. Muitas novas ideias vieram, tá? Muitas novas vontades de trabalhar vieram. Nós vamos começar dali. Cleito. Cleito tem um processo junto à população muito grande, ele tem um acesso grande pela função do trabalho dele lá fora. Então ele ouve muita gente, ele ouve muita queixa e ele tenta buscar soluções. É um indivíduo festeiro, é um indivíduo alegre, é um indivíduo que as pessoas gostam dele. E produziu bastante em termos de emenda para a cidade de Santa Gertrudes. Alain é um rapaz temente a Deus, que tem uma vida eclesiástica grande, ele gosta muito da religião católica, ele funciona em função da religião católica, ele traz informações e relacionamento do catolicismo com a Câmara para a gente conviver com isso. E é um cara também que viajou e que conseguiu algumas emendas e que está trabalhando muito bem. E tem algumas ideais muito bons que a gente está soltando pouco a pouco. O Basso é um grande amigo de longa data, já acho que é a terceira vez que nós estamos juntos. Ele é um indivíduo muito competente e que tem muita penetração no meio político. Ele consegue penetrar dentro do meio político e consegue frutos em função disso. Também viajou bastante e está conseguindo recuperar bastante coisa. Aí vou pular... Não, o Washington. Temos o Washington, sim. O Washington, nós montamos o Partido Verde em Santa Gertrudes. Ele, numa determinada ocasião, ele foi meu parceiro no Partido Verde. Nós tínhamos um grupo muito bem formado. Nilce Simone estava junto com a gente. Infelizmente, uma perda grande para a cidade de Santa Gertrudes. E Washington é um amigão de longa data. Nós temos grandes coisas acontecendo em conjunto e muitas vezes. E conseguiu também muita coisa para Santa Gertrudes.
Caçapinha é uma alegria. É uma alegria, a alegria da Câmara, é um indivíduo fantástico. É uma pessoa que está procurando as necessidades de Santa Gertrudes. Através das suas indicações, a gente percebe a andança que ele faz em Santa Gertrudes. Ele tem procurado bastante, tem muita indicação, muito requerimento. E a juventude dele vai se tornar velhice mais tarde. Sim. E agora é a experiência para ele se tornar um exímio vereador. Eu gosto muito dele, até sou suspeito de falar dele. O William Bento. William Bento. William Bento já está comigo já, acho que é a segunda ou terceira. É a segunda vez. Uma vez encontrando com o William na rua, eu perguntei qual era a formação profissional do William. Ele falou, não, eu sou administrador de empresa e sou economista. Eu vejo no William um grande futuro como político em Santa Gertrudes. Ele é um indivíduo sério, um indivíduo correto e um indivíduo batalhador pela cidade dele. Eu vejo o William um dia sentado na cadeira do prefeito lá, administrando a nossa cidade. Isso daí é o que eu penso dele, é o que eu espero dele. Eu prefiro ele a qualquer um outro no futuro distante, sendo o prefeito da nossa cidade. Eu acho que ele tem que amadurecer um pouquinho mais para poder almejar essa situação. E é muito jovem. É muito jovem, muito garoto. Aí nós passamos para o Sivaldo. O Sivaldo é um batalhador também. Ele corre atrás, ele segue uma vertente que ele fixou-se. Ele tem os animais como carro-chefe na forma dele trabalhar, ele só não tem ainda a manha de trabalhar com os animais. A minha esposa Estela, ela trabalha há mais de 15 anos com animais. E volta e meia ela está, não sei o que eu vou fazer. E olha que ela difícil, sabe muito. Sim. Sabe muito, mas assim mesmo ela se perde. E animal, se você abrir a guarda para o atendimento do animal, as pessoas começam a abusar de você. Se você tem dinheiro para comprar um animal de raça, um animal de raça não é para ser cuidado pela prefeitura, é para ser cuidado por você. Sim. Né? Você que tem a responsabilidade daquilo. O fim e princípio do tratamento ao animal é um animal abandonado, animal de rua, animal que está necessitando, ou o animal de uma pessoa carente que necessita de cuidados. Esse daí é que tem que direcionar para isso. O resto são pessoas que às vezes são oportunistas querendo usar o dinheiro público em função da sua necessidade. Vanderlei. Vanderlei é uma alegria, tá? Está sempre quietinho ali no canto, mas trabalha bastante. Ele tem mostrado através dos seus requerimentos e indicações que tem pesquisado bastante a cidade, que tem visto bastante, e pela sua proximidade com a igreja, ele ouve muito, ele tem muita gente em volta dele, ele tem capacidade de receber muitas informações. Porque o prefeito consegue gerenciar a cidade. Indicação e requerimento é a gasolina que ele precisa para poder trabalhar. Pô, tem um buraco na rua tal. Pô, mas pedir para consertar o buraco? Não, nós não estamos pedindo para consertar. Nós estamos dizendo para o prefeito que tem. Tá lá, se ele puder consertar, ele Sim. vai consertar. É assim que funciona a indicação e requerimento. Sim. É assim que a gente deve agir. Doutor, falando ainda do trabalho dos vereadores, feita essa análise de cada um, eu considero
imprescindível do vereador a questão das emendas. A atenção à cidade, como o senhor disse, aos bairros, o atendimento ao público, precisa ter, faz parte. Mas as emendas eu considero importantíssima pelo que traz à cidade de benefício. Setores que às vezes a prefeitura, e muitas vezes a prefeitura não tem condições de sanar ou de avançar em algum setor, e as emendas acabam socorrendo. Esses vereadores e o senhor também fizeram um trabalho muito legal, captando muitos recursos. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Uma coisa, existe uma dotação orçamentária na receita do município. Então, você tem que gastar X na saúde, Y na educação, e tanto com funcionário. E a sobra disso tudo é muito pequena. Então, para investimento na cidade, o prefeito necessita das emendas. Por que na saúde a gente está conseguindo cirurgia, exames complementares caros? Porque teve as emendas. Se não tivesse tido as emendas, o prefeito não teria como injetar dinheiro para solucionar isso. Então, nós estamos comprando coisas que não poderiam existir se não fossem as emendas. O que é emenda? Emenda é um deputado que se interessa pela cidade, lógico, se interessa pelos votos da cidade, mas também é interessado na cidade, que é amigo de um vereador e que resolve destinar para essa cidade uma verba. E essa verba, ela vem para aquele determinado fim. Nós conseguimos para a saúde, eu e Basso, aí, perto de 1.600.000, por aí, nessa faixa. Olha quanto exame a gente pode comprar com 1 milhão e tanto. Sim. Olha quanto cirurgia a gente pode mandar fazer. Então é isso. O trabalho desses vereadores todos, somados, em todo esse tempo aí que estão, é pouco tempo, esse ano já deu perto de 11 milhões de reais de emendas para a cidade poder gastar. Por que você acha que o Gino está asfaltando a cidade? Porque está sobrando dinheiro, porque está vindo as emendas. Mas podia gastar outra coisa? Não, poxa, isso era coisa que precisava ter feito há muito tempo. A cidade estava muito esburacada. Aí você pega Rio Claro e vê como é que Rio Claro está. Está um horror. Andar em Rio Claro está um terror. Mas aqui está uma delícia. As canaletas, conseguiu consertar as canaletas. Então a gente está tendo mais conforto e beleza para viver em Santa Gertrudes. Isso daí não tem preço para mim. A representatividade que cada região, que cada município tem em relação a deputados, a cidade que tem um deputado eleito pela cidade, que é da região, em teoria, nós temos uma conexão maior com esse deputado para a captação de emendas. Como o senhor vê a nossa região, Santa Gertrudes, Rio Claro? Nós conversávamos até, nós citamos o Aldo Demarque. O Aldo Demarque teve lá muito tempo, era, independente de quem vota ou não, de quem gosta ou não dele, ele era um representante daqui da região. Quando a cidade, a região não tem nenhum deputado ou nenhum representante muito próximo, isso dificulta muito na questão das emendas? É meio relativo. Tudo depende de quem é o prefeito e tudo depende de qual é o teu partido. É isso daí que eu sempre percebi aqui em Santa. Nós tínhamos o Aldo, eu gosto muito dele, é meu irmão, mas a gente tinha dificuldade com ele de receber as coisas. Era mais uma coisa mais direcionada. Infelizmente, a política tem a ver com partido. A emenda tem a ver com partido. Eu acho que teria que haver uma distinção disso daí, no momento. Eu chegar num deputado e falar: deputado, pelo amor de Deus, minha cidade está precisando de dinheiro para comprar um caminhão-pipa. O deputado olhar para mim e perguntar: qual é o teu partido? Já sei que não vem. Se ele perguntar: está precisando por quê? Por causa da poluição. Puxa, poluição de Santa Gertrudes. Tem que ter um caminhão-pipa para lavar as ruas. Eu vou providenciar isso para você.
Isso que tinha que existir. Nós não temos um deputado em Rio Claro mais. O Aldo não ganhou, infelizmente. Eu gostaria que ele estivesse lá para a gente ficar enchendo a paciência dele. Mas é o preço, né? É o preço. É o preço. Mas nós temos ali em Limeira, temos o Miguel Lombardi, que é um cara que está toda hora mandando para a gente um monte de coisas, independente de época de eleição. Ele sempre mandou, ele já mandou para Santa Gertrudes muitas emendas, muita coisa já veio através dele. Ele tem que reconhecer isso. Ele tem que pôr ele de volta como deputado federal para poder ele continuar a fazer. E ele vai ficar muito grato se ele tiver uma votação expressiva na cidade. Vai ficar lá, poxa, eu mandei, mas eles souberam reconhecer. Olha que coisa boa. É isso que tem que acontecer. Na hora da votação, a população também tem que estar atenta a quem enviou emendas, né, doutor? Porque senão não adianta você votar num deputado que nunca teve uma relação com Santa Gertrudes, seja pelo nome, seja pelo partido, não rende frutos para a cidade. Né? Eu lembro na eleição passada para federal, esteve comigo eu não vou citar o nome, ele esteve conversando comigo aqui. Não, eu ganhando, verba para os animais vem instantaneamente e a gente vai ajudar vocês o tempo todo na zoonose. Ele ganhou e sumiu. Nunca mais? Nunca mais. Foi só, eu arrumei muito voto para ele, eu pedi muito voto para ele, mas nunca mais. Nunca mais apareceu aqui, nem mudou de partido e nunca mais apareceu aqui. Tomara que ele tenha um rumo dele certo, né? Doutor, para a gente encerrar, falar um pouco do trabalho do prefeito, que não tem como desvincular. É um novo prefeito, desde a nossa última conversa, há mais de 1 ano e meio que a gente não sentava para fazer um balanço. É um novo prefeito, alguém que fez todo o trajeto que de repente um político faz, alguém que gosta da administração pública faz, passou como vereador, como presidente da Câmara, se candidatou a prefeito, perdeu, a derrota de repente pode ser importante para mudar uma visão do trabalho, fortalece e agora finalmente alcança o cargo de chefe de legislativo, de executivo. Gostaria que o senhor falasse, na sua visão, como está acontecendo o trabalho do Gino prefeito. Gino candidato, eu olhava para ele e falava assim, pô, eu tenho que ajudar esse cara, porque um cara que saiu do zero e hoje em dia é proprietário de 4 farmácias, é um cara que sabe administrar. Sim. Né? Isso é lógico, né? Então, o que é um prefeito? É o administrador. Então, ele sabe administrar. Eu vou ter um profissional na área sendo meu prefeito. Gosto muito do Gino, temos um relacionamento antigo. Eu, médico, ele da farmacêutico, lá da enfermagem, da farmácia, e sempre nos demos muito bem. Ele me convidou para fazer parte do grupo dele e eu aqueci, achei que valia a pena entrar nesse mérito com ele. Em função disso, ele pegou, assumiu, ganhou, assumiu, graças a Deus, ficou ótimo. A gente percebe que as secretarias dele não são políticas. As secretarias do Gino são pessoas profissionais. Ele manteve a Secretaria de Saúde, isso até era um pedido meu a ele manteve e está satisfeito com a Secretaria de Saúde. Secretaria de Obras é um profissional, todas são profissionais. E ele está conseguindo trazer para Santa Gertrudes uma organização que está gerando frutos. Nós temos uma cidade que funciona, uma cidade bonita. Você vê agora, está lavando ali a entrada da cidade, com a ajuda de um empresário, lógico, o Dando, né? É feito de parcerias. Parcerias, também, né? O Dando está diminuindo a poluição na entrada da cidade de Santa Gertrudes. Isso ajuda, isso é sempre bem-vindo. E isso daí, a primeira vez eu achei que tinha rompido o cano d'água, porque a quantidade de água que tinha estava descendo ali. E até vou sugerir através de uma indicação que se compre um carro-pipa para poder fazer esse tipo de serviço nas ruas que são mais movimentadas na cidade. Isso daí é uma ideia que eu sempre tive.
principalmente na época da seca, a gente sempre fazia isso para poder até minimizar as doenças respiratórias nesse período. Mas o Gino está de parabéns, eu estou do lado dele, ele está indo muito bem, eu estou contente. Para ter ideia, você pega o telefone, liga para o Gino e ele atende o primeiro toque. Nós testemunhamos isso aqui numa reunião. Tocou, ele nem viu quem era, um número desconhecido, e ele atendeu. Atende no primeiro toque. E isso daí faz parte da forma como ele atende as pessoas na sua farmácia há tantos anos. Ele sabe que a pessoa, se está ligando para ele, é porque precisa falar com ele. É assim que funciona. E eu encontrei eco nele. Ele é muito bom. Eu dou parabéns a ele, aplaudo ele. Gostaria que ele continuasse depois, mais 4 anos, para a gente poder usufruir dessa capacidade dele e ele conseguir terminar a tarefa que ele se propõe. E precisa vir aqui também falar um pouco do trabalho com a gente, né? Sim, será convidado por você. Vou convidar, não tenho dúvida. Doutor, muito obrigado por ter vindo até o plenário e conversado com a gente. Fazia muito tempo que a gente precisava dessa conversa, não fazia já com os outros vereadores há muito tempo e com o senhor há mais tempo ainda. É sempre muito legal. Espero que no próximo recesso a gente se encontre de novo. Se Deus quiser. Eu quero despedir de todos e agradecer a oportunidade, Gabriel, de a gente estar conversando, porque aqui não é uma entrevista, aqui é uma conversa. Sim. E a gente se põe à disposição do povo de Santa Gertrudes naquilo que a gente puder usar. Quero informar que eu estou atendendo SUS no consultório. Por conta da pandemia, eu resolvi fazer isso, para não aglomerar. Tem que ligar para lá, para o consultório e marcar o horário para poder ser atendido. Não cai minha mão fazer isso. É uma coisa que faço de coração. E até a próxima. Um beijo no coração de todos vocês. Ótimo. Obrigado, doutor.